Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. O tema central do nosso vídeo hoje vai estar pautado numa matéria veiculada no portal Poder 360, onde são medidos os lucros das maiores petroleiras do mundo. Evidentemente a Petrobras está aí dentro. Esse resultado é referente ao primeiro trimestre agora de 2022 e é avaliado sob dois aspectos. O primeiro é o lucro efetivo em valores monetários bilhões de dólares. E o segundo é mais um conceito de lucratividade, ou seja, o percentual do lucro sobre a receita. E, gente, a nossa Petrobras do petróleo, a nossa, em um aspecto é a mais lucrativa do mundo, lucrou nesse primeiro trimestre desse ano 8,6 bilhões de dólares, passando inclusive a Shell, cujo lucro foi de 7,1 bilhões de dólares, segundo colocado, e a Chevron dos Estados Unidos com 6,3 bilhões. Isso já mostra que, sim, o petróleo aqui no Brasil está dando muito mais dinheiro. Mas o lucro total, ele diz bastante, ele diz que a empresa ganhou muito dinheiro, mas não diz tudo. Por exemplo, uma empresa menor vai ter um lucro total provavelmente menor, assim como uma maior que a Petrobras vai ter um lucro mais avantajado, como é o caso da Shell, por exemplo. No entanto, aqui tem um indicador que o Poder 360 coloca, é muito importante, muito interessante, que é exatamente o percentual do lucro sobre a receita. Vocês imaginam quanto cada real ganho pela Petrobras vira lucro? 36 centavos. Ou seja, eles têm uma lucratividade de 36% sobre o seu faturamento. É o segundo maior do mundo. Só é superado por uma estatal chinesa chamada CNOOC, com 37,7%. Depois tem a ConocoPhillips, em terceiro lugar, dos Estados Unidos, com 29,9%. A Pemex do México, 24,2%. E as outras, as grandes petrolíferas do mundo, estão realmente em patamares bastante abaixo. O quinto lugar, para vocês terem uma ideia, é a Equinor da Noruega, com 12,9% de lucro sobre o seu faturamento. Vamos lembrar, Petrobras 31,6%. Não chega a ser, mas é quase 3 vezes a lucratividade da quinta mais lucrativa do mundo. E aí, com esses resultados, nós devemos ter orgulho ou vergonha da nossa empresa petrolífera brasileira? Eu vou dizer o seguinte: os dois. A Petrobras realmente pode orgulhar os brasileiros por ser pioneira em vários pontos de prospecção de petróleo e, até certo ponto na história econômica do nosso país, sim, ela teve uma importância vital para universalizar o consumo de petróleo e derivados aqui no Brasil. Mas essa fase passou. As vergonhas que nós tivemos com a Petrobras foi mais em função do que todo mundo conhece como o episódio do Petrolão. Foi uma história de corrupção bilionária que nós estamos pagando até hoje. Mesmo assim, vamos discutir o nosso ponto focal. A Petrobras, exatamente no momento em que os preços globais do petróleo estão nos patamares mais elevados das últimas décadas, está conseguindo lucros absurdos, lucros muito vultosos. E aí, se fosse simplesmente uma empresa privada que estivesse competindo no mercado, eu só poderia deixar meus parabéns à Petrobras. Mas a gente sabe que não é bem assim. Lógico que a gente tem que colocar nessa análise o fato de que a estatal já se desfez de algumas de suas refinarias. Então, mesmo não sendo uma monopolista no refino e distribuição de petróleo no Brasil, sim, ela é muito maior do que qualquer outra e tem um conhecimento e vantagens de escala que são realmente incomensuráveis. Não dá para competir. E aí eu vou ponderar o seguinte, pessoal. No final do nome da empresa, a Petrobras, tem uma coisinha chamada SA, uma sociedade anônima. Ou seja, é uma empresa que vive de acordo com as regras das sociedades por ações,
capital aberto, mas o governo federal é o sócio majoritário dessa empresa e tem grande influência, sim, na definição da política de produção e distribuição de combustíveis no Brasil. E no momento onde o mundo está em crise, e um dos piores aspectos dessa crise que vem se manifestando é realmente o elevado custo dos derivados do petróleo, especialmente combustíveis, fica meio maluco dizer simplesmente não, foi o mercado que decidiu. Não, não foi o mercado que decidiu. Se fosse uma questão de mercado, se houvesse concorrência aqui no Brasil, provavelmente a lucratividade da Petrobras estaria em patamares bem abaixo do que está, pelo menos a metade disso. Repetindo, a cada real faturado pela Petrobras, o lucro foi de 31,6 centavos, 31,6%. Se a lucratividade desse primeiro trimestre, mesmo com o preço dos combustíveis lá em cima, se mantivesse entre 10, 12 até 15%, nós estaríamos dentro de patamares razoáveis, comparando com o resto das petrolíferas mais competitivas do mundo. Mas não é essa a realidade. Então, sim, o fato da empresa, ao mesmo tempo, ser uma estatal e ser uma sociedade anônima ou uma sociedade de economia mista, vem favorecendo esses resultados e tais resultados, eu posso dizer com todas as letras, eles acabam sendo prejudiciais ao Brasil. Porque, evidentemente, se os preços do diesel, da gasolina e de outros derivados fossem mais baixos aqui no Brasil, a Petrobras manteria essa lucratividade, mas em menores patamares. Isso agradaria a população, que acredita que o petróleo é nosso, mas não agradaria tanto assim os grandes investidores dessa sociedade anônima, normalmente fundos de pensão aqui do país e externos ao Brasil. E aí, como resolver essa equação? O que pode se fazer com a Petrobras? Minha opinião, gente, a Petrobras deveria ser ou totalmente estatal, fazendo seu papel social, ou totalmente privada. Eu prefiro essa segunda opção. Se vende a Petrobras, mas se vende de maneira fatiada para gerar competitividade no mercado, e aí vamos ver se a empresa consegue tal lucratividade. Com o dinheiro da venda dessa mega empresa, o governo federal, sim, poderia buscar investimentos para desenvolvimento de ciência e tecnologia e, especialmente, apostar novas empresas emergentes que podem se tornar tão grandes ou maiores até que a própria Petrobras. Então, mesmo que esteja aparentemente de mãos atadas, eu estou começando a entender o posicionamento da presidência da República em reclamar do preço dos combustíveis, sim. Poderia ser menor? Poderia. Geraria problemas? Geraria. Mas é uma escolha que tem que ser feita e a elevada lucratividade e o elevado lucro absoluto da empresa manifestado no primeiro trimestre de 2022 deixa claro que o diesel, especialmente, mas também a gasolina e o gás de cozinha, poderiam estar sendo vendidos a preços sensivelmente menores do que estão agora e garantindo uma margem razoável para a empresa e para os seus acionistas. Não esse lucrão todo, mas alguma coisa razoável que contemple exatamente a necessidade atual de o Brasil buscar ter abundância energética para fazer frente aos desafios, tanto no sentido do desenvolvimento industrial como no dos serviços, e um maior conforto para a nossa sociedade, uma melhoria de padrão de vida. Então, voltando, defendo a privatização da Petrobras com a partilha dela em fatias que se tornem competitivas. E talvez parte desses recursos angariados com o leilão dessa petrolífera poderiam ser destinados ao BNDES que financiaria novas refinarias aqui no país, novas empresas do ramo, para aí sim gerar mais competitividade. Eu entendo que essa seja a saída mais justa para todo mundo, mas sou apenas um mero pitaqueiro de plantão, não é? A outra questão que eu queria abordar hoje não diz respeito ao Brasil, diz respeito ao Reino Unido. Hoje, na terça-feira, seria o dia em que a Rainha Elizabeth iria fazer um discurso para o Parlamento Britânico colocando as metas do governo. É uma praxe, é um discurso escrito pelo próprio Parlamento, mas é praxe que o monarca do país
coloque isso para a Câmara dos Comuns, assim como para a população britânica. E a Rainha Elizabeth não foi no evento, foi substituída, mandou seu filhinho, o Príncipe Charles, a monarca dos britânicos, realmente está com 96 anos e aos poucos vai perdendo aquela vitalidade, o que é natural, de fazer todas as representações que o cargo dela exige. Aí pode mandar o filho. E é uma questão interessante, pessoal. A Rainha Elizabeth é uma das monarcas mais longevas do mundo, se não for a de reinado mais longo, pelo menos no Reino Unido. Mas ela conseguiu transmitir para os britânicos e até para boa parte do mundo uma certa admiração. Ela sempre foi uma monarca que honrou a posição que se encontrava, colocava a coroa à frente da sua própria pessoa. E a substituição, pelo jeito que vai ocorrer, gera sim uma expectativa. Aqui para o Brasil é mais uma curiosidade, mas o arquétipo da rainha da Inglaterra exerce influência direta ou indireta sobre vários dos maiores países do mundo. Além do Reino Unido, Canadá, Austrália, vamos colocar aí África do Sul, até um pouco mais indiretamente Estados Unidos. Nova Zelândia também. Enfim, o cargo de monarca britânico é uma referência, vamos falar assim, de poder formal supremo. E esse comando, essa titularidade vai passar dessa mulher que tem todos os méritos e predicados para o seu filho, que não conta lá com muita confiança nem dos próprios súditos. Não só em função das tretas que ele teve com a falecida princesa Diana, mas pelo seu comportamento pouco adequado para honrar a coroa britânica. Seria mais ou menos assim: o pai ou a mãe, pela primeira vez, empresta a chave do carro para o filho dirigir, com aquele medo de que ele vai fazer alguma caca no caminho que ele vai trilhar, ou vai dirigir bêbado, ou vai bater o carro, vai arranhar, vai fazer alguma coisa. Essa, a meu ver, é a ansiedade do povo britânico nesse momento em relação à transição que parece que está começando a ocorrer da Rainha Elizabeth para o Príncipe Charles. Essa é uma questão curiosa que seguramente nós vamos ter mais notícias sobre ela nos próximos meses ou anos, dependendo da saúde de ferro da rainha. E por falar em emprestar a chave do carro, teve um sujeito que não pegou emprestado, mas comprou um Ford GT 2006. É uma raridade esse carro. Isso aconteceu nos Estados Unidos, mas transformando para o nosso pataco aqui, ele é avaliado mais ou menos em 3,5 milhões de reais. E o sujeito todo pimpão, todo orgulhoso da sua nova aquisição, foi pegar o poçante para dirigir. Só tinha um probleminha. Ele estava acostumado com câmbio automático, não sabia trabalhar com essas caixas de câmbio que nós brasileiros somos careca de usar. O que aconteceu? Ele simplesmente pegou o carro a 56 km por hora, ele perdeu o controle do veículo e pumba, bateu numa árvore. Acabou demolindo praticamente toda a frente do veículo, ficou uma pena de ver. E qual é a moral da história? A Rainha Elizabeth pode sim emprestar a chave do reino britânico para o seu filhinho Charles, o príncipe. Claro que ela vai tomar todos os cuidados para que o menino, muito arteiro, muito travesso pelos seus precedentes, não faça alguma caca. Mas, quando a gente vai emprestar a chave do carro para alguém, ou quando alguém vai pegar o carro, qualquer coisa pode vir, que nem bunda de nenê. E com essa, gente, tome cuidado quando você for emprestar o seu carro para o seu filho, ou para sua filha, ou para algum parente, especialmente cunhado. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.